seguinte, vocês acham que a linguagem se desenvolveu com a finalidade de comunicar e passar ideias ou estruturar de uma forma quase sistemática os nossos pensamentos individuais? Bom, isso eu precisaria ter um embasamento aí na antropologia para saber como é que foi que surgiu a linguagem, um pouco saber quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, né? Eu imagino que a linguagem, por lógica, como filósofo, me parece que a linguagem veio por uma necessidade de expressar os nossos pensamentos. Ou seja, trocar os nossos pensamentos com o mundo, expressar o que a gente tem pelo lado de dentro. Senão seríamos como... Imagina o ser humano, ele tem muitas coisas gravitando dentro dele. Muitas percepções, muitos sentimentos, muitos pensamentos, muitas percepções que vêm dos sentidos, da intuição, da inspiração. Isso tudo abafado dentro de nós, sem poder comunicá-lo, sem poder intercambiar. Eu imagino como possibilidade, como repito, não sou uma antropóloga, mas imagino como possibilidade que a linguagem deve ter vindo por uma necessidade de expressar aquilo que trazemos dentro de nós. Mas, comparando com um animal que não tem essa linguagem desenvolvida, eles não teriam a mesma necessidade, será? Ou eles podem chegar a isso em algum ponto? Nós sabemos que o animal não tem a mesma complexidade mental que nós temos. Ou seja, essa quantidade de conceitos estabelecidos sobre as coisas, essa quantidade de... conceitos totalmente abstratos, abstratos, né? Exatamente, sobre coisas sutis. Eles não têm esse mundo de ideias. Gatos acreditam em algum ser superior, né? Entendem o que é a morte, têm consciência de si próprio. Sentimentos éticos, estéticos, místicos. Éticos, com certeza, gato não tem. Não tem. Ou seja, nós temos muita coisa gravitando sobre nós, tensionando para vir ao mundo. Então eu acho uma possibilidade, que eu não sei se é real, mas eu acredito que a necessidade de expressão de tudo que existe dentro de nós deve ter tensionado para que a gente aperfeiçoasse uma via, um veículo de comunicação. E o trabalho? A gente falou sobre propósito e tem muita gente que confunde o propósito com o trabalho que faz, né? Qual é o significado do trabalho na vida do ser humano? Trabalho é um processo de construção, de levar as coisas mais próximas do seu ideal. Uma pessoa que em tudo aquilo que ela toca, ela tenta levar essas coisas mais próximas do seu ideal, com certeza ela faz isso consigo mesma. Independente do trabalho que ela realiza? Independente do trabalho que ela realiza. Ou seja, o que me coube fazer nesse momento é isso. Então, nisso eu vou dar o meu melhor. Vou tentar levar isso o mais próximo do ideal que eu possa. Se percebe que isso gera uma filosofia de vida. Em relação a mim mesmo, eu faço o mesmo. Eu tento levar a minha consciência ao máximo que eu possa. Então, no final das contas, todos os nossos trabalhos são também um ensaio para trabalhar sobre nós mesmos e nos construirmos como seres humanos. Tá? Então, o idealista é uma pessoa que busca o ideal em tudo que ele faz, inclusive quando constrói a si próprio. Mas quando a pessoa odeia o trabalho que faz, e aí? Certamente não é uma questão do trabalho que ela faz, é uma maneira como ela enfrenta. Porque, olha, me diz um trabalho que seja perfeito. Nenhum. É uma maneira como ela enfrenta aquela situação que ela está vivendo, ou seja, não aceita a convivência às vezes, não aceita os desgastes que todo o trabalho tem. Horário, às vezes. Não aceita muitas coisas que vão estar presentes em todos os trabalhos. Imagina, eu quero ser o quê? Presidente dos Estados Unidos da América. Você acha que isso é confortável? Isso traz uma série de riscos complicadíssimos, uma tensão altíssima. Não existe esse trabalho que só tenha prazeres e benefícios. Todo trabalho tem os seus desgastes, que faz parte, né? É como se fossem as provas que a gente falava no colégio do menino. Não quero que meu filho sofra, não vai fazer nenhuma prova. Tá bom, não vai ter nenhum aprendizado também. E a competição que tem no trabalho, que tem na vida, desde que você começa? Aí é complicado. Aí eu acho que era uma coisa que a gente poderia e deveria superar. Competição é uma forma de achar que o nosso êxito tem que ser construído sobre o fracasso alheio. Isso a gente deveria aprender a ganhar com e não ganhar sobre. Porque isso é uma ferramenta que torna o mundo inviável. Eu sempre tenho que ter fracassados para que a minha vitória tenha algum sabor. E, logicamente, você vai criar um mundo onde 99% é fracassado para um estar lá no alto do pódio se achando o máximo. Então, isso é uma coisa que a gente deveria aprender a ganhar junto. Todo mundo ganhou. Está no primeiro lugar no pódio junto comigo. A minha felicidade é a mesma? A resposta deveria ser sim. Então é um condicionamento que nós deveríamos lutar contra ele. Entendi. Fala, Leni, você gosta do seu trabalho? Eu gosto.
Eu gosto, de A verdade. parte ruim não veio hoje. A parte ruim é o trânsito, né? O Eu pensei que trânsito. você fala que era o Paquito. Não, mas também. Essa é a parte pior, né? Essa é a pior. Que não tá aqui hoje. Que não tá aqui hoje. Então tá bom. Manda aí. Mas o trânsito é a parte ruim. Chegar até o lugar, né? Putz. É que nem quando eu fazia show também. Adoro fazer show. Mas o duro era chegar até o lugar onde vai ter show. Que às vezes era avião, van, ônibus, não sei o quê. Até não tem teletransporte ainda. né? Ainda não, mas Porque estamos... ele mora na Zona Leste, é longe. O quê? 1h30, 2 horas às vezes? Sem o trânsito seria uns 40, 50 minutos, mas com o trânsito é 2 horas, mais ou menos. Olha só. 1h40, Uau. mais ou menos. Não é fácil. O Rafael Chaves, ele perguntou aqui o seguinte, ó, ele fala: boa noite, professora. Você acha que é possível buscar crescimento profissional e pessoal sem que em algum momento haja um conflito entre esses dois objetivos ou sem que um te distancie do outro? A gente começou a falar sobre isso. E aí? Boa pergunta. Eu costumo dizer que não existem virtudes de cerquinha. O que significa isso? Da cerquinha do seu trabalho para dentro, você é uma pessoa super produtiva e dedicada. Da cerquinha para fora, eu faço qualquer coisa. Assista uma série chamada Ruptura, já assistiu? Muito boa. Não é boa? Excelente. A pessoa é uma fora do trabalho e quando ela entra no trabalho, apaga a memória dela Apaga. e ela só tem a memória do trabalho. É muito louco isso. Claro que é uma ficção científica, Mas de certa forma a gente vive isso, né? É. Porque a gente tem um Num indivíduo, outro nível, né? temos uma consciência e não temos consciência dela. E tem uma persona no trabalho e uma persona fora dele. Mas desculpa, professor. Tem mais uma frase bíblica aí, né, que fala sobre isso. Não servirás a 2 senhores ao mesmo tempo. Exato. Ou seja, dentro do meu trabalho eu sirvo a atenção, a dedicação, ao aperfeiçoamento, e no ambiente doméstico eu sirvo a lei do menor esforço. Não tenho tempo nem dedicação para sentir as necessidades do outro, do seu cônjuge, do seu filho. Isso significa que você está usando uma máscara, você não é realmente produtivo. Você não é realmente uma pessoa que está buscando o melhor naquilo que faz. É uma máscara porque ali há interesses e do outro lado não. Tá? Então eu acho que necessariamente quem é um bom profissional será um bom pai de família, será um bom cidadão, será um bom vizinho, será um bom motorista no trânsito, com paciência com a pessoa que está do seu lado, que está à sua frente, ou então ele está usando uma máscara. Tá? Porque a nossa psique ela busca, como as águas, o mesmo nível em todos os planos da vida. Tá? Você é bom só num campo, você é hipócrita. Mas é possível o teu trabalho te afastar do teu propósito, não é? Se você se deixa, sim. Uma pessoa que busca equilíbrio, ela busca dar o seu melhor na medida do que é justo a cada lugar. Tá? Então não vou permitir um trabalho que me faça ser medíocre como pai, Ou medíocre como esposo, ou antiético. É um preço caro demais. Tá? Ninguém vai me pagar por uma coisa dessas, é um preço caro demais. Tá? Então não pagaria. Agora, dentro daquilo que é justo, eu posso buscar um mesmo nível em tudo que eu faço. Então, respondendo a pergunta do chat, se o teu trabalho está te afastando do teu propósito, você pode ter um trabalho ou ilícito, ou imoral, ou alguma coisa que não está dentro dos seus padrões, aí o certo é mudar do emprego. Com certeza, mas veja bem, se é seu trabalho que está te afastando ou a maneira como você lida no seu trabalho. Ah, tá. Porque você quer ser o maioral, porque está competindo o tempo todo, porque quer mostrar serviço além daquilo que seria justo, porque está querendo se destacar. Ou seja, às vezes não é o trabalho, às vezes é a pessoa, a maneira como ela se posiciona dentro do trabalho. Perfeito. Fala, Lene, busquem conhecimento. Já dizia ET Bilu, né? Exatamente. O Anderson Cardoso fez a pergunta de $1 milhão aqui, né? Ele pergunta se Deus é um ser ou uma expansão da nossa consciência. Como assim? Expansão da consciência em que sentido? Você entendeu? Talvez ele esteja criação, talvez? Talvez ele esteja querendo dizer que Deus é a consciência absoluta, né? Ah, tá. Eu acho que Deus é a unidade, portanto, todas as consciências do universo seriam somadas à consciência de Deus. Então, se é isso que ele está querendo dizer, talvez isso seja mais próximo da realidade do que ser um ser. A antropomorfização, nossa, que palavra complicada. Antropomorfização, isso. De Deus, ela é muito redutiva. Nós projetamos nele as nossas paixões, as nossas raivas, as nossas preferências. Isso reduz muito a visão do divino. É verdade. Aqui foi. Foi. Professora, o que mais que a gente pode falar desses livros aqui que vocês acham, Isabela também, que vocês acham interessante aqui? Eu gostaria de complementar o tema do trabalho que a gente estava comentando com um texto de Khalil Gibran que eu recomendo muito a leitura.
Ele fala sobre vários temas, né, dentro do livro do Profeta, e um deles é sobre o trabalho. E é uma das coisas mais bonitas que eu já vi sobre esse tema, é o texto, a fala de Khalil Gibran sobre o trabalho, muito belo mesmo. Aí eu recomendo, quem tiver interesse em conferir um pouquinho. Vocês acham que mudaria muito a nossa filosofia se... Olha a loucura agora, hein? Se fosse... Porque tá tendo um monte de gente falando de disco voador, né? Aparecendo aí ETs no México, que depois a gente descobriu que era bolo, só que o pessoal cortou. Mudaria... Você viu esse vídeo? Não. Aquele ETzinho, vai uma mulher e corta, é um bolo. Mudaria a nossa concepção como humanidade se a gente descobrisse vida fora do planeta? Mudaria alguma coisa? Talvez mudasse o nosso sentimento exacerbado de alta importância, né? De acharmos que somos o máximo. O centro. A única cereja do bolo. Talvez a gente imaginasse, seríamos talvez um pouco mais humildes, né? De perceber que existem muitas cerejas nesse bolo. Ou seja, que somos um ser em evolução, não melhores do que ninguém. E que mais que a gente pode falar? Que está aqui contido no livro... Você estava falando do trabalho que vocês têm também, você pode falar um pouco mais? Sim, bom, esse livro, né, foi inspirado no trabalho de filosofia para crianças, que a Nova Acrópole desenvolve já tem um bom tempo. Inclusive eu fui aluna também do projeto, né, de filosofia para crianças e adolescentes. E hoje também a gente desenvolve outro trabalho muito importante, que é o Crianças para o Bem, que nós então ajudamos crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, tanto em Brasília quanto em Belém do Pará, através de projetos que então ensinamos música, damos aulas de reforço, enfim, damos aulas de filosofia. Tem um programa como se fosse complementar à escola, claro, lógico, não substitui a escola, mas é complementar e ajuda muito, né, no processo dessas crianças aí se capacitarem do ponto de vista humano, né, e não só técnico, como é ensinado também dentro das escolas, mas uma capacitação integral. Então, é um projeto bastante interessante, Crianças para o Bem, né? E ele já é desenvolvido aí, tem quantos anos? 12 anos, já é bastante tempo, né? Eu fico dando sinal, pessoal, eles não entendem. Pega, por favor, um livro que está no elevador aqui para mim, que eu quero mostrar para elas. E como que o pessoal ajuda, como que tem link para isso, a gente coloca aqui no chat e na descrição. É Crianças para o Bem o nome, e tem um site, e lá você tem como você pode ajudar, tem inúmeras formas. Por exemplo, na declaração do imposto de renda tem como você dedicar o imposto que seria destinado ali ao governo, você dedica a uma causa social, como por exemplo Crianças para o Bem. Então tem como ajudar com o imposto que você já ia pagar mesmo, mas você dá uma destinação, né? A um projeto que você acredita, que você conhece. A caridade, as boas ações, elas entram como na filosofia? Elas são necessárias para a gente evoluir? É uma das virtudes que o ser humano desenvolve no meio das outras, né? É uma das virtudes que é se incomodar com a dor do outro. Querer, de alguma maneira, minimizar a dor alheia. Querer melhorar a vida das pessoas que a cercam. Ou seja, ser fator de soma, como já falamos. Uma das coisas que a gente tem bastante cuidado é porque existe uma mentalidade na sociedade de que caridade gera méritos. Então eu faço pelos méritos, porque eu serei, serei recebido em algum paraíso pós-morte. Esse tipo de expectativa empobrece muito o valor da ação. Faz com que seja um negócio, um bom negócio, porque se eu vou ser recebido no paraíso, é como se eu estivesse pagando por um resort pós-morte, né? Então a caridade ela tem valor em si, pelo crescimento humano que ela mostra, e não porque ela vai te trazer alguma vantagem nesse mundo ou em outro qualquer. Eu queria trazer um tema aqui, até pedir para eles pegarem aqui, ó. Acabei de pegar, isso aqui é um boneco do meu livro que vai sair, eu vou lançar, professora, depois vou te mandar legal. Também. Mas é uma ficção, né? Um romance, e ele foi muito importante para mim, principalmente na pandemia, que eu terminei esse livro na pandemia. A arte, eu queria entender onde que entra essa capacidade do ser humano de criar coisas que não existem, né? Cinema, literatura, pintura. Para mim, eu desde criança eu fui incentivado a isso, incentivo meu filho a desenhar e tal. Eu sempre desenhei, né? E escrevo e tudo mais. Qual é o papel da arte para o ser humano?
Porque tem muita gente que fala que a arte não tem valor nenhum, que ela não é como uma cadeira que é feita para sentar e tal. E a arte tem um valor que as pessoas às vezes não sabem colocar, né? Para que serve a arte pra gente? Nós falamos sobre a pirâmide civilizatória, ela é uma das faces, né? Ela é fundamental, porque a arte trabalha com a questão da estética, da harmonia. Quando você convive com a harmonia, você vai internalizá-la e fazer com que os seus pensamentos sejam harmoniosos, seus sentimentos sejam harmoniosos. A arte é como se a gente montasse o quebra-cabeça da vida à nossa volta, de uma maneira que tudo se encaixa. Então, se você pega um belo quadro, você tem diferentes cores harmonizadas entre si. Uma bela melodia, diferentes notas harmonizadas entre si. Ou seja, ela mostra que nós podemos pegar as diferenças e harmonizá-las e conformar uma unidade. Se tem diferentes seres humanos, dá para harmonizá-los e fazer uma comunidade muito bela. Você tem diferentes vozes dentro de você, dá para harmonizá-las e transformar num indivíduo com muita beleza interior. Ou seja, a arte nos dá um segredo de como compor as diferenças de maneira harmoniosa, de tal maneira que os muitos virem um só. Você acha que se recomeçasse a civilização várias vezes, sempre ia aparecer a arte? Com certeza, com certeza. Hoje já se encontra desenhos rupestres até de neandertais, né? Sim. Não só de sapiens, até neandertais já encontramos. Por que essa necessidade, né? Tinha caça, tem as necessidades básicas, né? Sobrevivência, comer, transar e tudo mais. Por que a gente tem essa necessidade de ter que se expressar? É um grito para o mundo que eu existi? É uma forma de imprimir a minha... Por que a gente escreve livro, a gente pinta, a gente escreve nosso nome na árvore? O que é um grito de que eu tive aqui na Terra? O que é? Bom, são duas coisas diferentes. Uma, escrever o seu nome na árvore, você pode estar tendo uma intenção realmente de ser lembrado por alguém na posteridade. Mas escrever um livro também não é um pouco isso? Ou fazer uma pintura? Em tudo que a gente faz pode haver uma dose de vaidade, qualquer trabalho. Agora, o sentido da arte é querer trazer beleza ao mundo, querer trazer harmonia ao mundo. Isso traz uma realização muito grande, você perceber que a beleza usou você como veículo. A harmonia te usou como veículo para vir ao mundo. Como se essas ideias estivessem todas gravitando no plano das ideias, como dizia Platão, e precisem de um intermediário para vir ao mundo. Através dos olhos do artista, qualquer ser humano vê a beleza. Muitas vezes eu olho para uma paisagem e não vejo nada. Se um artista pinta aquela paisagem, eu vou ver uma beleza tremenda através dos olhos dele. Tá? Então é muito bonito e muito forte a experiência de que a beleza transite através de nós para vir ao mundo. Sermos veículos de embelezar o mundo. Tá? Mas a beleza em si, né, é uma coisa muito difícil de você tentar definir o que é o belo, né? Porque ele muda... de tempo em tempo, o belo ele é eterno. Olha, você tem que diferenciar o belo do agradável. É claro que isso é um assunto que dá uma polêmica tremenda. Exatamente. Hoje em dia dá uma polêmica tremenda. Mas uma coisa é o harmonioso, naquilo que gera um sentimento de unidade. Por exemplo, um pôr do sol. Você sente que daria para a gente tirar alguma coisa dali? Tem cor demais? Está sobrando alguma cor? Não. Você acha que aquilo é agradável? Por que aquilo chama atenção da gente? Pois é, continuando, não tem nada sobrando, nem tem nada faltando, né? Uma coisa na qual não sobra nem falta nada, não é una? Exato. Exatamente. É como se a beleza criasse uma visão para a gente da unidade. Tá? Então ela traz uma satisfação, uma completude, porque no fundo todos nós estamos buscando a unidade. Isso é diferente de uma coisa que é agradável. Uma coisa que é agradável pode ter um fator qualquer que atraia a minha vaidade ou atraia algum instinto. E isso é bem temporário. Tá? Isso tem a ver com determinados valores de uma época, de uma região, cultura de uma época. Exato. Agora, tem aquilo que a gente chama de clássico, que independente da época, todo mundo continua achando belo. Você pega determinadas coisas renascentistas, como, sei lá, as obras de um Michelangelo ou de um Da Vinci. A gente já não está... As obras de Shakespeare. Isso, as obras de Shakespeare. O tempo passa e a gente continua achando aquilo belo. Porque ele tem um grau de harmonia que supera gostos pessoais ou inclinações mas também instintivas. De entendimento da essência do ser humano, talvez? Um nível de unidade muito bem logrado. Ou ao explicar a natureza do ser humano, ou ao explicar a natureza do universo, porque a harmonia por oposição, como já falamos, você não diferencia as partes numa coisa que é bela. É como se fosse uma unidade que não pudesse mais ser separada. Assim como eu falei do pôr do sol.
Tá? Então existem coisas que atravessam o tempo, são atemporais. Eu acredito que essas são as realmente belas. E coisas que são bem transitórias de acordo com as alienações de cada momento histórico. As inclinações, os gostos, os desejos. Tá? E essas eu diria que são agradáveis, mas não verdadeiramente belas. A gente está vivendo uma época onde as coisas elas são muito mais líquidas, elas são mais difíceis de serem categorizadas, porque parece que antigamente era muito mais fácil, né, de entender, as coisas elas demoravam muito para mudar, e hoje as coisas estão acontecendo num ritmo muito mais avançado. É só uma sensação ou realmente a gente está comprimindo tudo em doses muito... O filme ele não dura mais um verão inteiro, ele é um final de semana, a música ela dura também dias, o meme, parece que tudo está sendo reduzido à sua fração mínima. Isso é um efeito do tempo, um zeitgeist do que a gente está vivendo agora. Zygmunt Bauman falava sobre isso, que é a tal da modernidade líquida, né? Parece que a gente está vivendo um processo progressivo de que tudo está sendo desenraizado. Ou seja, você não necessariamente precisa morar no mesmo lugar por muito tempo. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Ou seja, você não se prende a um lugar. As amizades são todas muito superficiais, ou seja, são contatos, conexões, Exato. E não propriamente relações profundas. Relacionamentos também. Isso, relacionamentos é a mesma coisa. Termina logo. As minhas opiniões altamente líquidas, o que eu penso hoje, daqui a um mês é outra coisa, não tem muita raiz também. Agora, acontece que a psique humana vai ficando muito instável com todas essas Exato, coisas, né? O que acontece com a cabeça? Né? Isso. O ser humano começa a ficar tão instável quanto a sua vida. E isso, às vezes, gera uma gangorra emocional difícil de segurar, né? Ou seja, uma vida moderna, onde a afirmação está totalmente apoiada sobre o consumo, é melhor aquele que consome mais, e o valor das coisas é muito passageiro, muito intranscendente. Esse homem líquido, ele em geral tem problemas existenciais bem sólidos. Vive uma psique muito instável, que vai seguindo mais ou menos o ritmo da vida que ele está colocado. E eu acho muito difícil você se equilibrar psicologicamente numa gangorra como essa. Aí a gente retorna para aquelas os 7 princípios herméticos para tentar entrar nesse eixo de novo, né? Sim, com certeza. Volta a buscar os valores que fazem com que a gente tenha raízes, porque nós necessitamos raízes não necessariamente num lugar, mas nós necessitamos que as coisas que a gente faça na vida sejam profundas e não apenas superficiais. A liquidez tem muito a ver com a superficialidade. Eu não crio raízes profundas em nada, ou seja, não tenho sentimentos profundos, não tenho valores profundos, não tenho concepções de vida profundas. Ou seja, você cai na banalidade, fica sendo levado pelo vento de um lugar para o outro. O que a gente pode aprender com os estoicos? Você falou em algum momento sobre estoicismo, né? O que a gente pode aprender com eles? Nossa, tem tantas coisas que a gente pode aprender com os estoicos. Uma das coisas que a gente poderia dizer é exatamente aquilo que falávamos ainda há pouco, a excelência em cada coisa que a gente faz. Procurar fazer o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos. Foi você que falou, né? Isso. Sobre o que não tem controle, o que tem controle. O que temos e o que não temos controle, né? Epíteto falava sobre isso. Nós deveríamos ocupar-nos do que nós temos controle. As coisas que dependem e não dependem de nós, né? Disse que quando nós nos preocupamos com aquilo que não depende de nós e não fazemos nada em relação àquilo que depende, somos escravos. Segundo Epíteto, isso era uma concepção de escravidão. Ele era um escravo. Escravo de um amo, inclusive, bastante cruel, que era Epafrodito. E as pessoas diziam, como é que você pode ser um filósofo se você é um escravo? Ele dizia, escravo é aquele que naquilo que depende dele não faz nada. E naquilo que não depende fica imprecando contra o destino. Ou seja, batendo, dando murro em ponta de faca, né? É como se você estivesse indo para o seu trabalho e houvesse um engarrafamento e todo dia você chega atrasado. Aí você briga com os motoristas à sua volta, fala mal da administração da cidade, da prefeitura, do departamento de viação e obra, de tudo. E não faz nada naquilo que dependeria de você, que era sair meia hora mais cedo. Exatamente, sair mais cedo. E das escolas gregas, né, e os cínicos? É alguma coisa parecida ou era... Os cínicos disse que eles são os pais do estoicismo. Eles eram ainda mais radicais. Radicais, às vezes, em excesso. Eles diziam que nada que faça
mal ao corpo não pode ser benéfico para a alma. Como que Então é? eles se Nada submetiam, que faça. a sacrifícios muito grandes. Ou seja, coisas que limitam o conforto, coisas que limitam qualquer tipo de satisfação, sempre vai ser uma boa formação moral. Eles eram chamados de cínicos, inclusive, por causa do sinos, que é cão. Eles viviam como cães, eles praticamente não tinham roupas, viviam em farrapos, se alimentavam do mínimo necessário, eles não permitiam nenhum tipo de conforto material. Tá? Falam de Diógenes, que ele era muito inspirado pelo cinismo, que ele só tinha uma tigela para beber água. Um dia ele viu uma criança bebendo com as mãos, jogou a sua tigela fora. Não precisava nem da tigela. Isso, nada que seja desnecessário deve ser possuído. Foi ele que teve umas conversas com Alexandre? Isso. Alexandre chega diante dele e pergunta, eu sou praticamente o dono do mundo, O que eu posso posso te dar fazer para te ajudar? qualquer Sai coisa. da frente do sol, né? Não me tires aquilo que não podes me dar. Ou seja, sai da frente do sol. Exato. E Que também mais que- com Antístenes, né? Ele O tem quê? uma outra que Antístenes chega para ele e diz, olha, ele bajulava um tirano, não me recordo agora de onde o Antístenes. Ele vivia dos favores de um tirano. E o Diógenes estava comendo lentilhas, né? Sei. Que para eles era o alimento mais barato e mais Era bem... vulgar que tinha, né? Tá. E aí o Antístenes chega e diz, se você bajulasse um tirano, você não precisava comer lentilhas. Aí o Diógenes vira para ele e diz, se você comesse lentilhas, não precisava bajular um tirano. Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso essa ideia.